Damos início então a essa parte final, com a graça de Deus. O tema desta manhã é inspiração da Palavra de Deus. E primeiramente vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3 e o verso 16. Leremos dois textos de base bíblica para nós e depois nos deteremos em refletirmos sobre o primeiro capítulo que se encontra no Mensagens Escolhidas, volume 1, a partir lá da página 15, onde a mensageira do Senhor nos traz várias informações preciosas de como devemos encarar. Em detalhes é colocado a questão da inspiração da Bíblia Sagrada. Então, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3 e o verso 16, declara: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. O verso 17 fala também que para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, devemos aceitar a inspiração do que? De toda a Bíblia. E toda ela também é o que? Proveitosa para nós. Muitas vezes não é fácil compreendermos o proveito. Eu costumo citar a questão da genealogia, das genealogias contidas na Bíblia, mas elas também têm o seu devido lugar no estudo. Não faz muito tempo, aqui na igreja mesmo estudamos, que bela genealogia encontramos na de Jesus, onde vemos a graça superabundando onde o pecado abundou. Os casos de Ruth, Betsabá, o caso de Raabe. Então, pessoas que entraram, mas que conseguiram superar as dificuldades, E nós encontramos, então, muitos ensinamentos em relação ao sacerdócio levítico, ao mesmo tempo o rompimento disso com a ordem de Melquisedeque, a questão do Messias, então, tudo foi profetizado, Viria primeiramente da descendência de Abraão, depois foi dito da descendência de Jacó, depois da tribo de Judá, depois foi mais específico ainda, da casa de Davi, e assim por diante. Tudo isso se cumpriu, profeticamente foi dito, e todos os detalhes proféticos quanto ao Messias se cumpriram em Jesus Cristo de Nazaré. E aqui nós vemos que tudo tem um proveito para nos ensinar, para nos repreender, corrigir, instruir, e tudo isso nos levar então à salvação. Vamos agora em 2 Pedro, capítulo 1, os versos 19 a 21. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos 19 a 21 declaram: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, não é de vontade humana, mas Deus que inspirou os autores bíblicos para falarem de acordo com o que Ele gostaria, nos trazendo revelações preciosas. E diz aqui, então, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Isso é bem abrangente, podemos comentar, inclusive no aspecto de muitos que querem ler a Bíblia de que forma? Do jeito que ela compreender sem procurar estudá-la. Não basta lê-la, mas estudar o que é o propósito do autor em escrever aquilo.
e não simplesmente de uma maneira anacrônica, até colocarmos apenas algo de acordo com a nossa atualidade, a vida que vivemos. Sim, é importante que o expositor da Bíblia Sagrada traga uma aplicação prática e espiritual para os crentes de hoje. Mas antes de fazê-lo, primeiro ele tem que compreender o quê? O sentido original, do porquê então foi escrito aquilo e interpretar corretamente. A partir disso, poderá então haver o desenvolvimento de uma interpretação coerente e aplicações coerentes por consequência. Então, dando abertura aqui os textos de Ellen White, vamos pegar alguns pontos, alguns tópicos sobre isso, a partir então, como foi dito, da página 15 do Mensagens Escolhidas, volume 1. Ellen White diz que há em muitas igrejas ceticismo e infidelidade na interpretação das Escrituras. Muitos mesmo põem em dúvida a veracidade e verdade das Escrituras. Os raciocínios humanos e as imaginações do coração do homem estão minando a inspiração da palavra de Deus. E o que podia ser recebido como garantido é circundado com uma nuvem de misticismo. Coisa alguma aparece em linhas claras e distintas, assentada no fundamento da rocha. Este é um dos sinais marcantes dos últimos dias. É muito significativo Ellen White colocar como uns sinais dos últimos dias esse ceticismo quanto à palavra de Deus. Aonde? No mundo? Que falou nas igrejas. E aqui diz mais. Diz que a interpretação que é dada é de acordo com raciocínios humanos, a imaginação que surge no coração humano. E aí, muitas vezes, qual que é o entendimento que é trazido? Algo alegórico, algo espiritualizado, não algo literal, algo realmente sólido para entendermos. As histórias bíblicas, como são relatadas, elas ocorreram assim. Não é uma representação de outra coisa, não. São de fato histórias verídicas. Existe parte alegórica? Até certo ponto tem na parte poética, são usadas forças de expressão, né? Na parte dos salmos, assim por diante, assim como as profecias nos trazem simbolismos que devem ser decifrados. Mas, exceto essas partes específicas que nós conseguimos compreender facilmente, o restante da Bíblia é, de fato, literal. O seu entendimento, a interpretação deve ser dada dessa maneira. Aqui diz que este livro santo tem resistido aos assaltos de Satanás, que se tem unido com homens maus para envolver em névoas e escuridão tudo quanto é de caráter divino. O Senhor, porém, tem guardado este livro santo em sua forma atual mediante o miraculoso poder dele, uma carta ou guia para a família humana a fim de mostrar-lhe o caminho do céu. Esse é um outro ponto, né, de questionamento, objeção. Falam o quê? Quem garante que o que você tem aqui hoje, essa Bíblia que está na sua mão, é a mesma então lá que foi escrita por Moisés, foi escrita por Paulo? Ora, se Deus teve o trabalho de inspirar os autores para escreverem algo revelado, Deus não se preocupou de preservar o seu livro? Não faz sentido nenhum. O mesmo poder sobrenatural que ele desempenhou nos autores, também ele preservou a integridade, a fidelidade do escrito bíblico. Podemos ter dificuldades de tradução, aí é uma outra discussão, que às vezes o tradutor, ele é até bem intencionado, ele pode querer interpretar algo, e em vez de ele traduzir de forma mais exata, ele interpreta o texto, e nisso ele pode cometer um erro. Mas
via de regra, a maior parte esmagadora da Bíblia é bem traduzida também e não tem dificuldades, exceto em algum ponto e outro isolado. Portanto, aqui, Deus deu este livro para a humanidade e tem preservado por séculos e mais séculos. É um livro que, se formos contar do primeiro livro lá de Moisés, já faz 3.500 anos que se passou. Formos contar do último autor, já se passou quase 2.000 anos. Então, é realmente algo impressionante como ao decorrer de 1.500 anos, 40 autores mais ou menos diferentes escreveram a Bíblia, com essa diferença de tempo de 1.500 anos, e não há contradição, não há incoerência entre os livros, e é preservado então 2.000 anos depois de finalizado o cânon bíblico. Diz que o livro de Deus, porém, tem sido tão manifestamente negligenciado que não há senão alguns em nosso mundo, mesmo os que professam explicá-lo aos outros, que têm o divino conhecimento das Escrituras. Há homens de saber que possuem educação colegial, mas esses pastores não alimentam o rebanho de Deus. Não consideram que as excelências das Escrituras irão continuamente desdobrando seus tesouros ocultos como joias preciosas, são descobertos mediante o escavá-las. É aquilo que estávamos comentando. Temos que estudar, nos aprofundar. Não apenas uma leitura superficial. E aqui diz, então, que muitos poucos têm, então, a habilidade de compreendê-la corretamente. Mesmo aqueles que supõem que entendem, muitos poucos compreendem corretamente a totalidade das Escrituras. Existem aqueles que receberam uma educação formal, se formaram em teologia, se tornaram pastores e mesmo assim estão longe da correta interpretação bíblica. Homens há que se esforçam por ser originais, cuja sabedoria é mais elevada que o que está escrito, portanto sua sabedoria é loucura. Descobre antecipadamente coisas maravilhosas, ideias que revelam estarem eles grandemente atrasados na compreensão da verdade divina e dos desígnios de Deus, buscando esclarecer ou desemaranhar mistérios por séculos, ocultos aos mortais, são como um homem a chapinhar na lama, incapaz de desembaraçar-se a si mesmo. E todavia dizendo aos outros como saírem do lodoso mar em que eles próprios se debatem. Esta é uma justa representação dos homens que se põem a corrigir os erros da Bíblia. Homem algum pode aperfeiçoar a Bíblia sugerindo o que o Senhor queria dizer ou devia ter dito. Então, vemos que esse é um outro problema. Aqueles que querem ser o quê? Originais, querem trazer algo novo, sensacional na sua interpretação. E muitos querem também apresentar, olha, não é bem assim, quer corrigir o que está escrito. E querem muitas vezes entrar em mistérios, querem explicar coisas que não nos foram reveladas. As coisas encobertas não nos pertencem, apenas as reveladas. Alguns nos olham seriamente e dizem, não acha que deve ter havido algum erro nos copistas ou da parte dos tradutores? Tudo isso é provável. Olha o que a irmã Maite fala, tudo isso é provável. E a mente que for tão estreita que hesite e tropece nessa possibilidade ou probabilidade, estaria igualmente pronta a tropeçar nos mistérios da palavra inspirada, porque sua mente fraca não pode ver através dos desígnios de Deus. Sim, com a mesma facilidade tropeçaria em fatos simples, que a mente comum aceita em que discerne o divino, e para quem as declarações de Deus são simples e belas, cheias de essência e riqueza. Mesmo todos os erros não causarão dificuldade a uma alma, nem farão tropeçar os pés de alguém que não fabrique dificuldades da mais simples verdade revelada.
Que maravilhoso, né? Aqui Ellen White fala, olha, se não houver uma confiança, fé, tudo isso vai ser empecilho. E ela fala que pode haver algum erro, mas nenhum erro vai causar uma dificuldade que vai fazer a gente tropeçar e impedir o nosso conhecimento da verdade, alcançarmos a salvação. Um erro pode ocorrer da parte de um tradutor. É bem sabido aquela passagem do ladrão na cruz e a promessa de Jesus, então, aparentemente falando que no mesmo dia ele estaria no paraíso. Mas isso é uma contradição interna. Não é uma questão de discutirmos, antes de discutirmos se a tradução é correta ou não, se a tradução fosse correta, seria uma contradição interna da Bíblia, porque o próprio Jesus não foi ao mesmo dia para o céu. Então, como que ficaria essa condição, né? Então, nós vemos que os tradutores se equivocaram nessa parte, aí depois temos outra confirmação, quando Cristo, no primeiro dia da semana, fala para Maria Madalena o quê? Que ele ainda não tinha subido ao Pai. Então, não é uma questão, olha, vou ficar discutindo. Se não for assim, se nós não entendemos que a promessa estava sendo dada naquele momento, vamos lembrar que o ladrão na cruz, o que ele fala? Ele fala, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. De forma muito humilde ele se coloca para Jesus. Mas aí o que acontece? Aí vemos que Jesus, ele dá a promessa já naquele dia. Ele já declarou naquele mesmo dia a certeza para aquele ladrão na cruz, que ele se salvaria. Esse foi o propósito de Deus. Se não for assim que interpretarmos aquele texto, temos uma contradição bíblica. Então é simples assim, a própria Bíblia, ela se autorregula de forma maravilhosa para não incorrermos em erro. Indo mais adiante, os que pensam tornar claras as supostas dificuldades da Escritura, determinando por sua regra finita o que é inspirado e o que não é, melhor fariam encobrir o rosto, como Elias, quando lhe falou a vozinha mansa e delicada, pois se encontram na presença de Deus e dos santos anjos, que por séculos têm comunicado aos homens luz e conhecimento, dizendo-lhes o que fazer e o que não fazer, desdobrando diante deles cenas de emocionante interesse, marco por marco, em símbolos e sinais e ilustrações. E ele, Deus, enquanto apresenta os perigos que se agrupam em torno dos últimos dias, não habilitou homem infinito algum a desvelar ocultos mistérios, nem inspirou um homem ou uma classe de homens a pronunciar juízo quanto ao que é ou não é inspirado. Quando homens em seu juízo finito julgam necessário fazer um exame de textos para definir o que é inspirado e o que não é, estão dando um passo adiante de Jesus, a fim de mostrar-lhes um caminho melhor do que aquele em que ele nos tem guiado. Então isso existe até na academia, algo que é chamado de crítica textual bíblica, que fica falando, não, isso daqui na verdade o escritor não escreveu, isso foi algo posterior, acrescentado por outra pessoa, e fica colocando dúvidas, de modo que ao final você não terá certeza, que parte que eu confio? Será que essa está certa ou não está? Vemos a mesma coisa ocorrendo para os modernos descrentes da Trindade, onde tal texto está errado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no final do livro de Mateus, em capítulo 28, 19, isso foi acréscimo. Sabe quem que fala em acréscimo? Eles estão se baseando em céticos, incrédulos quanto à Bíblia. Aqueles que estão pondo, então, a Bíblia num julgamento humano, dissecando a Bíblia e falando, olha, aqui não, essa parte joga fora.
Essa parte sim, essa parte pode ficar. E eles tomam por base esses críticos para condenar então a visão clara das Escrituras em favor da Trindade, a divindade triuna. Aqui temos, por exemplo, texto de 1 João 5, 7 e 8, que fala de 3 que testificam no céu. É um texto, um dos mais evidentes, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um, os 3 concordam num. É uma explicação maravilhosa e um dos textos mais questionados na Bíblia pelos críticos. A grande maior parte vai falar que não, isso não está no original de João. Então, devemos nos colocar numa posição de confiança em relação às Escrituras, como foi dito aqui. Tomo a Bíblia tal como ela é, como a palavra inspirada. Creio nas declarações de uma Bíblia inteira. Levantam-se homens que julgam ter alguma coisa a criticar na palavra de Deus. Mas essa não era a posição da mensageira do Senhor, como nós vimos. Esses homens são muitos deles, olha só o que ela vai falar agora, inteligentes, instruídos, possuem eloquência e talentos. Homens cuja vida toda é desassossegar espíritos quanto à inspiração das Escrituras. Influenciam muitos a ver segundo eles próprios veem, e a mesma obra é transmitida de um para o outro, da mesma maneira que Satanás designou que fosse, até que possamos ver plenamente o sentido das palavras de Cristo. Lá em Lucas 18, 8, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, é impressionante aqui, vemos pessoas inteligentes, muito instruídas, eloquentes no que dizem, tudo isso com que missão? Uma missão satânica, como foi dito aqui. Desassossegar as pessoas, para essas pessoas não confiarem na inspiração da Bíblia Sagrada. Irmãos, nenhuma mente ou mão se empenha em criticar a Bíblia. É uma obra que Satanás se deleita, que qualquer de vós faça, mas não é a obra a vós designada pelo Senhor. Os homens devem deixar que Deus cuide de seu próprio livro, seus oráculos vivos, como ele tem feito por séculos. Eles começam a pôr em dúvida algumas partes da revelação e acham falhas nas aparentes incoerências desta e daquela declaração. Começando em Gênesis, eles rejeitam aquilo que julgam questionável, e sua mente os leva adiante, por Satanás levará a qualquer extensão a que eles o sigam em sua crítica, e vejam alguma coisa do que duvidar em todas as Escrituras. Suas faculdades de crítica são aguçadas pelo exercício, eles só fazem isso. E não podem repousar em nada com certeza. Procurais raciocinar com esses homens, mas é tempo perdido. Não adianta discutir com eles. Eles exercerão sua capacidade de ridículo, mesmo sobre a Bíblia. Tornam-se até zombadores e ficariam surpreendidos se os fizesseis ver as coisas por esse aspecto. Então, muitas pessoas acham muito ridículo aquele relato da criação, muito simplório, não foi daquele jeito, aquilo lá é só uma alegoria. Não, você acha que Deus ia criar todas essas coisas em uma semana só? Como que essas pessoas estão pensando? De forma carnal. Deus, se quisesse, ele precisava de uma semana? Ele teria criado tudo instantaneamente. E alguns acham, não, é demais uma semana. Não, tinha que ser mais tempo. O que essas pessoas compreenderam de Deus, será? Não compreenderam nada ainda. E aí nós vemos aqui que quanto eles quiserem criticar, Satanás vai ajudar eles para criar dúvida, criar contenda nas coisas. E aqui diz que há muitas vezes coisas que aparecem, são aparentes contradições. E aí eles ficam amontoando esses textos para
criar então esses atritos. Irmãos, apegai-vos à Bíblia tal como ela reza, parai com vossas críticas relativamente à sua validade, e obedecei à palavra, e nenhum de vós se perderá. Então, aqueles que estão nessa obra de crítica estão em risco o quê? De perder a salvação. Mas se eles pararem, abandonar essa prática, eles podem ainda recuperar. O engenho dos homens se tem exercitado através dos séculos para medir a palavra de Deus por sua mente finita e limitada compreensão. Se o Senhor, o autor das Sagradas Escrituras, retirasse a cortina e revelasse sua sabedoria e sua glória perante eles, reduzir-se-iam a nada e exclamariam como Isaías: sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías 6,5. Simplicidade e enunciação clara são compreendidas pelo iletrado, o camponês e a criança, da mesma maneira que pelo homem já desenvolvido ou gigante no intelecto. Caso a pessoa seja possuidora de grandes talentos, de faculdades mentais, encontrará na palavra de Deus tesouros de verdade, belos e valiosos, de que se pode apoderar. Encontrará também dificuldades e segredos e maravilhas, que lhe proporcionarão a mais alta satisfação no estudar por longo tempo através da vida, e resta ainda um infinito para além. Então aqui, por um lado, a Bíblia Sagrada, ela é simples em sua declaração, e mesmo a criança, a pessoa mais simples, consegue compreender. Aquele que se aprofundar um pouco mais, desenvolver os raciocínios, vai conseguir se aprofundar melhor nas Escrituras, sim. De modo que certas coisas que pareciam dificuldades bíblicas, vai ver a beleza por trás daquilo também. Homens de humildes aquisições que possuem apenas capacidade e ensejos limitados, se tornarem familiares com as Escrituras, encontram conforto. Então, ao se tornarem esses humildes, se tornarem familiares com as Escrituras, leiam, estudem, encontram então agora conforto, guia e conselho nas Sagradas Escrituras, e acham o plano da salvação tão claro como um raio de sol. Ninguém precisa perder-se por falta de conhecimento, a menos que seja voluntariamente cego. Então, o plano da redenção, aquilo que é essencial para a nossa salvação, para compreendermos na Bíblia, isso é acessível a todo ser humano. Apenas se perderá aquele que quiser o quê? Ser voluntariamente um cego, mas está acessível a ele. Damos graças a Deus por ser a Bíblia preparada para o pobre, da mesma maneira que para o homem de saber. Ela se adapta a todas as idades e todas as classes. Que maravilhoso! Caso o homem com quem ele se comunique não seja sincero e não queira ver e compreender a verdade, dará às suas palavras e linguagem a direção que se ajuste aos seus próprios desígnios, interpretará mal suas palavras, jogará com a imaginação, torcer-lhe-á o verdadeiro sentido, então entrincheirar-se-á na incredulidade, pretendendo que os sentimentos estão todos errados. Então, nós vemos muitas vezes essa situação. Está acessível, a pessoa é capaz de compreender, mas a pessoa vai começar agora a brincar, vai fazer jogos de palavra para, de alguma maneira, descredibilizar as Escrituras. E dessa maneira, então, a pessoa, ela fica em sua incredulidade e não é beneficiada. Leem-na segundo seus desejos de perverter, aplicar mal, torcer voluntariamente as declarações de seu verdadeiro sentido. Declaram eles que a Bíblia pode provar qualquer coisa e tudo, e cada seita prova que suas doutrinas estão certas, e que as doutrinas mais diversas são provadas. Esse é um ponto interessante de nós meditarmos, porque muitas vezes as pessoas falam o que para nós?
A Bíblia é genérica, ela prova tudo. A pessoa alega isso. Ora, se for assim, vai ser o primeiro livro que é assim. Qualquer livro que você pegar, seja do assunto que for, quando você está lendo esse livro, você fica lendo segundo o seu pensamento ou segundo o que o autor quer dizer para você? Se você quer aprender algo, você vai se esforçar para entender o que o autor está pretendendo comunicar a você. Ou você vai ler assim, não, aqui ele quis dizer tal coisa segundo a minha imaginação. Você não vai aprender nada. Agora, com a Bíblia, as pessoas acham que é diferente. Do jeito que eu achar, não. Procure saber também. A mesma coisa que você faz com outro livro, faça com a Bíblia. E você verá que não é nada genérico, não é como a declaração, prova tudo, cada seita prova isso. Não é assim. Isso é um falso testemunho contra as Escrituras, que nós encontramos na boca de muitas pessoas. Os escritores da Bíblia tiveram de exprimir suas ideias em linguagem humana. Olha que interessante agora o ponto. Ela foi escrita por seres humanos. Esses homens foram inspirados pelo Espírito Santo. Devido a imperfeições da compreensão humana, da linguagem ou da perversidade da mente humana, hábil em fugir à verdade, muitos leem e entendem a Bíblia da maneira a se agradarem a si mesmos. Não é que a dificuldade esteja na Bíblia. Adversários políticos questionam pontos de lei no livro dos estatutos e tomam atitudes opostas em sua aplicação e nessas leis. Olha o argumento que a irmã White apresenta aqui. Mesmo leis, agora não vamos falar de livros, mesmo leis que são escritas o quê? De modo a ser o mais claro possível, exato, a compreensão para ser aplicada e a pessoa transgressora penalizada. Mesmo assim, há o quê? A luta política, adversários políticos, cada um torcendo aquela lei da forma que achar melhor, e mesmo juízes interpretam de maneira diferente. Então, a dificuldade está na lei? Será que a lei é o problema? Ou é aqueles políticos, juízes que querem torcer a lei para o seu próprio benefício, seu próprio proveito? Então é maravilhoso, né, o que Ellen White traz para nós aqui. Ela diz que as Escrituras foram dadas aos homens não em uma cadeia contínua de ininterruptas declarações, mas parte por parte, através de sucessivas gerações, à medida que Deus, em sua providência, havia apropriado a ocasião para impressionar o homem nos vários tempos e diversos lugares. Os homens escreveram segundo foram movidos pelo Espírito Santo. Então nós encontramos aqui o fato de que muitas vezes o próprio autor bíblico que escreveu aquilo não tinha compreensão completa da verdade nem do que ele escreveu. Completamente ele não compreendia. O próprio Davi, nós vemos que ele escreve profecias messiânicas. Não sabemos até que ponto ele entendeu tudo aquilo, né? Nem sempre há perfeita ordem ou evidente unidade nas Escrituras. Olha só, nem sempre há perfeita ordem ou evidente unidade nas Escrituras. Os milagres de Cristo não são dados na ordem exata, mas justo segundo ocorriam as circunstâncias, as quais reclamavam essa divina revelação do poder de Deus. As verdades da Bíblia são como pérolas ocultas, devem ser buscadas, desenterradas, mediante penosos esforços. Os que apanham apenas uma apressada visão das Escrituras hão de, com seu conhecimento superficial, que eles julgam muito profundo, falar nas contradições da Bíblia e pôr em dúvida a autoridade das Escrituras. Aqueles, porém, cujo coração se acha em harmonia com a verdade e o dever, pesquisarão as Escrituras com o coração preparado para receber impressões divinas. A alma iluminada vê unidade espiritual, um grande fio de ouro através do todo,
mas requer paciência, reflexão e oração. O rastrear o áureo fio precioso. Contendas amargas a respeito da Bíblia levaram a pesquisas e revelaram as preciosas joias da verdade. Muitas lágrimas foram vertidas, muitas orações fez para que o Senhor abrisse entendimento para a sua palavra. Então existe, por exemplo, o problema dos 4 evangelhos, e muitas vezes parece contraditório algumas declarações aqui e ali, e não quer dizer que sempre o evangelista narrou os milagres de maneira cronológica. Pode haver uma ordem diferente de um evangelho para o outro. Aqui nós encontramos também o fato de que muitas vezes a própria heresia despertou a atenção das pessoas, suscitou a pesquisa para que se compreendesse melhor a verdade. A Bíblia não nos é dada em elevada linguagem sobre-humana, a fim de chegar aos homens onde eles se encontram. Jesus revestiu-se da humanidade. A Bíblia precisa ser dada na linguagem dos homens. Tudo quanto é humano é imperfeito. Significações diversas são expressas pela mesma palavra. Não há uma palavra para cada ideia distinta. A Bíblia foi dada para fins práticos. Então, o que nós encontramos aqui? Uma palavra que é usada por um autor lá no Antigo Testamento não quer dizer que ela vai ter o mesmo significado lá no Novo Testamento. Pode ter outra interpretação, outra colocação. Devemos ler e compreender o sentido, o propósito do autor ao falar sobre isso. De modo que a linguagem humana ela é limitada. E por isso essas dificuldades de muitas vezes usarmos a mesma palavra para dizer o quê? Coisas diferentes. Os discípulos de caminho para Emaús necessitaram ser desembaraçados de sua interpretação das Escrituras. Jesus caminhou com eles disfarçado e como homem falou com eles. Começando por Moisés e os profetas, ensinou-lhes todas as coisas referentes a ele próprio, que sua vida, sua missão, seus sofrimentos e sua morte estavam justo em harmonia com o que a palavra de Deus predissera. Abriu-lhes o entendimento para que compreendesse as Escrituras. Quão pronto estendeu ele sem rodeias emaranhadas, extremidades, e mostrou unidade a divina verdade das Escrituras. Quantos homens em nossos tempos necessitam de que seu entendimento seja aberto? Quão maravilhoso aquilo que Jesus aplicou um pouco aqui, um pouco ali, pegando então o que Moisés falou, os profetas, os salmos, tudo que tinha dito e juntou de maneira uniforme, de maneira coerente, para que aqueles discípulos compreendessem. E aqui diz o quê? Quantos em nossos dias precisam da mesma obra? Assim como Filipe chegou àquele eunuco etíope e chegou a ele e explicou que Isaías 53 representava o próprio Messias em seu sofrimento. Abriu a compreensão. A Bíblia foi escrita por homens inspirados, mas não é a maneira de pensar e exprimir-se de Deus. Essa é da humanidade. Deus, como escritor, não se acha representado. Os homens dirão muitas vezes que tal expressão não é própria de Deus. Ele, porém, não se pôs à prova na Bíblia em palavras, em lógica, em retórica. Os escritores da Bíblia foram os instrumentos de Deus, não sua pena. Olhai os diversos escritores. Esse é um ponto fundamental. Ao contrário da visão de muitos protestantes de linha conservadora, a Bíblia não tem inspiração verbal. O que eu quero dizer com isso? Deus não ditou palavra por palavra para o profeta, exceto em alguns casos específicos. Os próprios 10 mandamentos foi o próprio Deus que ditou a Moisés. Mas, via de regra, o pensamento, então, daquele profeta era inspirado. E ele colocava em suas palavras. Aqui diz o que? Não é a maneira de pensar e exprimir-se de Deus. O autor não é Deus.
O autor são seres humanos inspirados por Deus. Mas Deus, claro, não deixou eles fugir daquilo que ele pretendia. Eles foram instrumentos de Deus e assim seguiram. Por que a diversidade da Bíblia, de estilos, né? Numa linguagem da época mesmo, não uma linguagem atemporal, mas da época nós encontramos, tudo isso ocorre por causa justamente de que os autores empregaram o seu estilo em seus escritos. Não são as palavras, olha o que ela diz, fica muito claro expondo a inspiração verbal. Não devemos defender esse conceito estrito que muitos protestantes ensinam, porque aqui a Mensageiro do Senhor diz, não são as palavras da Bíblia que são inspiradas, mas os homens é que o foram. A inspiração não atua nas palavras do homem ou em suas expressões, mas no próprio homem que, sob a influência do Espírito Santo, é possuído de pensamentos. As palavras, porém, recebem o cunho da mente individual. A mente divina é difusa. A mente divina, bem como sua vontade, é combinada com a mente e a vontade humanas. Assim, as declarações do homem são a palavra de Deus. Então, aqui nós encontramos, imagine que se Deus fosse falar da forma que é a sua glória, não seria algo indecifrável. Então, assim como Cristo veio, encarnou no ser humano, se tornou acessível ao homem, também essa união humano-divino há na Bíblia. A Bíblia, então, é essa junção do esforço humano e divino, de modo a criar algo, por um lado, perfeito, que não há, então, erros, mas, por outro lado, há uma linguagem, a linguagem imperfeita, porque é uma linguagem humana, pecaminosa. Há variedade em uma árvore, dificilmente duas folhas são exatamente semelhantes. Todavia, essa variedade acrescenta o quê? Perfeição à árvore como um todo. Em nossa Bíblia, poderíamos perguntar, por que necessitamos de Mateus, Marcos, Lucas e João nos evangelhos? Por que necessita usar dos apóstolos e a variedade de escritores das epístolas repetir as mesmas coisas? O Senhor deu sua palavra justamente pela maneira que queria que ela viesse. Deu-a por meio de diferentes escritores, tendo cada um sua própria individualidade, embora repetindo a mesma história. Seus testemunhos são trazidos juntos em um só livro e são como as expressões em uma reunião de testemunhos. São vários testemunhos diferentes testificando da mesma verdade. Eles não dizem as coisas exatamente no mesmo estilo. Cada um tem uma experiência sua própria e essa diversidade amplia e aprofunda o conhecimento que vem satisfazer as necessidades dos variados espíritos. De repente eu posso mais me identificar com aquela linguagem de tal escritor e o outro irmão se identifica mais com a outra linguagem. Os pensamentos expressos não têm estabelecido uniformidade, como se houvessem sido lançados em molde de ferro, tornando monótono o próprio ouvir. Em tal uniformidade haveria perda da graça e beleza que os distingue. O Criador de todas as ideias pode impressionar mentes diversas com o mesmo pensamento, mas cada um pode exprimi-lo por diferentes maneiras e ao mesmo tempo sem contradições. O fato de existir essa diferença não nos deve confundir nem deixar perplexos. Raramente verão duas pessoas e exprimirão a verdade da mesma maneira. Cada um se deterá em pontos particulares que sua constituição e educação habilitaram a apreciar. A luz do sol, incidindo sobre diferentes objetos, empresta-lhes tonalidades diversas. Mediante a inspiração do seu Espírito, o Senhor deu aos seus apóstolos uma verdade a ser expressa segundo o desenvolvimento de sua mente pelo Espírito Santo. A mente, porém, não é tolhida como se forçada
em determinado molde. Maravilhoso aqui vermos isso, até quando a polícia vai fazer uma investigação, né, sobre um crime cometido, e eles vão então conversar com as testemunhas oculares que estavam naquele momento, naquele lugar. Se todas aquelas testemunhas falarem exatamente igual, o que o policial vai suspeitar? Que houve um combinado entre essas pessoas para dizerem a mesma coisa. Quando é fidedigna a testemunha, vai haver variações pequenas, diferentes pontos de vista, e não vai contar, parece até contraditório, porque enxergou de outra forma o fato. E assim ocorre com as Escrituras. E aqui nós encontramos como que o Espírito Santo age na mente de cada um, e podemos dizer aí que Paulo foi um dos homens que mais o Espírito Santo trabalhou na mente e foi mais profundo os mistérios de Deus. Finalizando a parte do Mensagens Escolhidas, aqui diz que o Senhor fala aos seres humanos em linguagem imperfeita, a fim de os sentidos degenerados, a percepção pesada, terrena, dos seres da terra, poderem compreender-lhe as palavras. Então, irmãos, quantas vezes as pessoas zombam da Bíblia por causa da sua linguagem, da forma que é colocada, acha algo antiquado, e Deus fez isso para benefício das pessoas. Deus, em vez de fazer algo tão sofisticado que poucos conseguiriam decifrar, Ele fez algo acessível para a pessoa mais humilde compreender. E isso é voltado contra por aqueles que querem manter a sua incredulidade. Nisso se revela a condescendência de Deus. Ele vai ao encontro dos caídos seres humanos onde eles se acham. Perfeita como é, em toda a sua simplicidade, a Bíblia não corresponde às grandes ideias de Deus, pois ideias infinitas não se podem corporificar perfeitamente em infinitos veículos de pensamento. Então é até certo ponto que a maravilhosa revelação de Deus é dada a nós. Tem certos pontos do próprio plano da redenção, da origem do pecado, da origem do mundo, que não compreendemos perfeitamente, porque isso nós, como seres finitos, não alcançaríamos uma compreensão. Em lugar de as expressões da Bíblia serem exageradas, como julgam muitos, as fortes expressões se enfraquecem ante a magnificência da ideia, embora o escritor escolha a mais expressiva linguagem para transmitir as verdades da educação mais elevada. Os seres pecadores só podem suportar olhar a sombra do brilho da glória celeste. Nós podemos suportar o quê? A sombra do brilho da glória celeste. É só isso. É um pequeno contorno, uma pequena sombra. Nós temos uma visão, então, muito pálida. Eu queria destacar como que a Bíblia, ela se coaduna maravilhosamente. Vamos em nossas Bíblias, mais uma vez, em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Primeira vez que eu me deparei com esse texto, eu fiquei encantado. Deuteronômio 8, 3. Diz assim: E tu humilhou e te deixou ter fome, e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então muitas vezes a gente lê lá no Novo Testamento, lá em Lucas 4,4, Jesus na tentação do deserto, fala isso. E a gente pensa que é Jesus falando pela primeira vez,
lá naquele evento. Mas Jesus estava o quê? Repetindo as escrituras hebraicas que eles já tinham. E aqui, essa maravilhosa declaração, que é o apreço que devemos ter pela Bíblia. O homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. A palavra de Deus é vida para nós. E se os irmãos forem pesquisar aqui em Deuteronômio, em Levítico, tem também o que? Os 2 grandes mandamentos que Jesus anunciou. Alguns acham, não, Jesus veio, aboliu aqueles 10, né? Veio e trouxe 2 novos. Ele só estava renovando o sentido espiritual da lei que eles tinham perdido de vista. E aí Jesus repete amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, declarações que já estavam em Deuteronômio e Levítico. Então já está, muitas vezes não enxergamos, lemos o Velho Testamento, não vemos essas joias preciosas e já estão lá. Já estavam reveladas para o antigo povo de Israel. Portanto, em finalização, eu gostaria de falar uma frase que eu acho muito significativa e que deve guiar o cristão genuíno. A Bíblia é o livro pelo qual devemos viver e pelo qual devemos morrer. Muito profundo isso. Nós pensarmos então, é a norma de nossa conduta, a Bíblia. Por isso, pela qual devemos viver e pela qual devemos morrer, se for necessário, em defesa desses princípios revelados por nosso Deus nas Escrituras, então, do Antigo e do Novo Testamento. Deus seja louvado por tudo isso e possamos fazer cada dia mais a nossa fé, o nosso interesse em estudá-la crescente, para assim então nos apropriarmos também das benditas promessas que há nela. Amém.